Declaro aberta a 27ª sessão ordinária do dia 5 de setembro de 2016. Peço ao senhor vereador Adilson Kilka que faça a leitura de um trecho da Bíblia Sagrada. Não semearás a tua vinha com duas espécies de semente, para que não degenere o fruto da semente que semeastes e a messe da vinha. Peço ao senhor segundo secretário que faça a leitura da ata da sessão ordinária anterior. Ata da 26ª sessão ordinária realizada no dia 29 de agosto de 2016. Ata da 26ª sessão ordinária da 13ª legislatura da 4ª sessão legislativa realizada no dia 29 de agosto de 2016, às 19 horas. Na sala das sessões compareceram os senhores vereadores Alexandre Lozzi, Antônio Carlos Contesini, Diomar Sadlowski, Eusenir Becker, Maria Dilva Paiano Fernandes, Raimundo Valder, Solia Aparecida, Willizinski de Oliveira e Valdecir Kepp. No uso das atribuições que lhe foram conferidas por lei, o senhor presidente declarou aberta a sessão, prosseguindo então com a seguinte ordem do dia. Primeiro, leitura de um trecho da Bíblia Sagrada. Segundo, leitura da ata da 25ª sessão ordinária do exercício 2016. O senhor presidente colocou a mesma em discussão única, que sem observação foi aprovado por unanimidade. Terceiro, apresentação do projeto de lei de número 28 de 2016, que autoriza a brigada adicional suplementar através da anulação de dotação do orçamento vigente e da outras providências. Quarto, apresentação da indicação de número 25 de 2016 de autoria do senhora vereadora Maria Dilva Paiano Fernandes, que foi posta em discussão. Fizeram uso da palavra a autora da mesma e o vereador Antônio Carlos Contesini. Em seguida, o senhor presidente pôs a indicação 25 de 2016 em votação única, sendo esta aprovada por unanimidade. Quinto, leitura das correspondências recebidas. Sexto, com os preceitos favoráveis das comissões permanentes, o senhor presidente colocou o projeto de lei de número 28 de 2016 em primeira discussão. Não havendo uso da palavra, o senhor presidente colocou o mesmo em primeira votação, sendo este aprovado por unanimidade. Sétimo, requerimento verbal realizado pelo senhor vereador Diomar Sadlowski, que fez a sugestão de colocar esse projeto de lei de número 28 de 2016 em segunda e última discussão e votação. O senhor presidente colocou o requerimento verbal em discussão única. Não havendo uso da palavra, o senhor presidente colocou o mesmo em votação única, sendo este aprovado por unanimidade. Oitavo, com a concordância dos senhores vereadores, o senhor presidente colocou o projeto de lei número 28 de 2016 em segunda e última discussão. Não havendo uso da palavra, o senhor presidente colocou o mesmo em segunda e última votação, sendo este aprovado por unanimidade. Nono, palavra livre. Fez uso da palavra livre a vereadora Maria Dilva Paiano e Solenia Aparecida Willizinski de Oliveira. Nada mais sendo a tratar, o senhor presidente declarou encerrada a sessão. O teor dessas mensagens, quando gravar em CD na Secretaria da Casa Legislativa, está disponibilizado na Câmara Municipal. Coloca a ata em discussão única. Coloca a ata em votação única. Quem for favorável, permaneça como está. Caso contrário, se manifeste. Aprovado. Peço ao senhor vereador Veroni Alves que faça a apresentação do projeto de lei número 029 de 2016. Projeto de lei de número 029 de 31 de agosto de 2016. Dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da lei orçamentária para 2017 e outras providências. Rodrigo Praz, prefeito municipal de Rio do Campo, Estado de Santa Catarina, faço saber a todos os habitantes do município que a Câmara de Vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte lei. Capítulo 1º. Disposições preliminares. Artigo 1º. Ficam estabelecidas, em cumprimento ao disposto da Lei Complementar Federal número 101, de 4 de maio de 2000, da Lei de Responsabilidade Fiscal, as diretrizes orçamentárias para o exercício financeiro de 2017, compreendendo: primeiro, as prioridades e metas da administração pública municipal. 2. A organização e estrutura dos orçamentos. 3. As diretrizes para a elaboração e execução dos orçamentos e suas alterações. 4. As disposições sobre a dívida pública municipal. 5. As disposições sobre as despesas com pessoal. 6. As disposições sobre a alteração da legislação tributária. 7. As disposições gerais. Parágrafo único. Integram a presente lei os anexos de metas fiscais e o anexo de riscos fiscais. Capítulo 2. Das prioridades e metas da administração pública municipal. Artigo 2º. As prioridades e metas para o exercício financeiro de 2017 estão discriminadas no anexo demonstrativo 1 desta lei, em consonância com o Plano Plurianual para o período 2014-2017, com alterações e atualização dos valores das metas
físicas e financeiras de acordo com o anexo 4, anexos complementares demonstrativo das metas fiscais físicas por ações e demonstrativo 1, metas anuais demonstrativo da Lei 101/00 da Lei de Responsabilidade Fiscal. Parágrafo único. As prioridades e metas da administração pública municipal terão precedência na alocação dos recursos do projeto de lei orçamentária para o exercício financeiro 2017, respeitando as determinações constitucionais e legais sobre a vinculação das receitas e das despesas orçamentárias. Artigo 3º. Será observado na programação da lei orçamentária anual o atendimento das despesas com os projetos em andamento, bem como aqueles referentes às despesas de conservação do patrimônio público municipal. Artigo 4º. Na elaboração da proposta orçamentária para 2017, o Poder Executivo poderá aumentar ou diminuir as metas físicas estabelecidas nesta lei e identificadas no anexo 4, anexos complementares, a fim de compatibilizar as despesas orçadas à receita prevista de forma a preservar a suficiência de caixa. Capítulo 3. A organização e estrutura dos orçamentos. Artigo 5º. Para efeito desta lei, entende-se por, de acordo com os incisos 1 a 10 deste artigo. Artigo 6º. O orçamento para o exercício financeiro 2017 abrangerá os poderes legislativo e executivo, suas autarquias e seus fundos e será estruturado em conformidade com a configuração organizacional da Prefeitura. Artigo 7º. A lei orçamentária para 2017 evidenciará as receitas e despesas de cada uma das unidades gestoras, identificadas como código da destinação dos recursos, especificando aquelas vinculadas a seus fundos e aos orçamentos fiscal e da Seguridade Social, desdobradas as despesas por função, subfunção, programa, projeto, atividade ou operações especiais, e quando a sua natureza, por categoria econômica, grupo de natureza, despesas e modalidade de aplicação, tudo em conformidade com as portarias MOG número 42/1999, interministerial número 163/2001, STN número 202/01, 325/01, 519/01, 688/05, 869/05, 340/06 e seus anexos 338/06, 406/06, 504/06, 245/07 e seus anexos e alterações posteriores na forma dos anexos 1 a 33º. Artigo 8º. A mensagem de encaminhamento de proposta orçamentária de que trata o artigo 22º, parágrafo único, 1º da Lei 4.320/64 contará, de acordo com os incisos de 1 a 9 deste artigo. Capítulo 4º. Das diretrizes para a elaboração e execução dos orçamentos do município. Artigo 9º. Os orçamentos para o exercício 2017 e as suas execuções obedecerão, entre outros, ao princípio da transparência e do equilíbrio entre receitas e despesas em cada destinação, abrangendo os poderes legislativo e executivo, suas autarquias e seus fundos. Artigo 1º, inciso 1º, 4º, alínea 1º, alínea A, 50, 1º a 48 da Lei de Responsabilidade Fiscal. Artigo 10º. Os fundos municipais terão suas receitas especificadas no orçamento da receita da unidade gestora central, exceto a transferências de outras esferas de governo, cuja arrecadação será efetuada diretamente nos fundos e estas, por sua vez, vinculadas às despesas relacionadas com seus objetivos, identificadas em planos de aplicação representadas nas planilhas de despesas referidas no inciso 9º do artigo 8º desta lei. Artigo 11º. Os estudos para definição dos orçamentos da Receita para 2017 deverão observar os efeitos da alteração da legislação tributária, incentivos fiscais autorizados, a inflação do período, o crescimento econômico, a ampliação da base de cálculo dos tributos e sua evolução nos últimos
3 exercícios. Artigo 12 da Lei de Responsabilidade Fiscal. Artigo 12º. Se a receita estimada para 2017 comprovadamente não atender ao exposto no artigo anterior, quanto aos estudos e à estimativa, o Poder Legislativo, quando da discussão da proposta orçamentária, poderá solicitar ao Poder Executivo Municipal a sua alteração e, consequentemente, adequação do orçamento das despesas. Artigo 13º. Na execução do orçamento, verificando que o comportamento da receita ordinária poderá afetar o cumprimento das metas de resultados primários e nominal, os poderes legislativo e executivo, de forma proporcional às suas dotações, adotarão os mecanismos da limitação de empenho e movimentação financeira nos montantes necessários, observado a destinação dos recursos nas seguintes dotações orçamentárias. Artigo 9 da Lei de Responsabilidade Fiscal. Artigo 14º. A compensação de que trata o artigo 17º, parágrafo 2º da Lei Complementar de número 101, de 1º de maio de 2000, quando da criação ou aumento de despesas obrigatórias de caráter continuado, poderá ser realizado a partir do aproveitamento da margem líquida de expansão prevista no demonstrativo 8º da Lei de Responsabilidade Fiscal desta lei. Artigo 15º. Constituem riscos fiscais capazes de afetar o equilíbrio das contas públicas do município, aquelas constantes no anexo 7 da Lei de Responsabilidade Fiscal desta lei. Artigo 4º, parágrafo 3º da Lei de Responsabilidade Fiscal. Artigo 16º. Os orçamentos para o exercício de 2017 destinarão recursos para a reserva de contingência não superiores a 5%, 5 pontos percentuais, das receitas correntes líquidas previstas para o mesmo exercício. Artigo 5º, parágrafo 3º da Lei de Responsabilidade Fiscal. E serão constituídas exclusivamente de recursos de destinação 00 ordinárias do orçamento fiscal. Artigo 17º. Os investimentos com a duração superior a 12 meses só constarão na lei orçamentária anual se complementados no plano plurianual. Artigo 5º, parágrafo 5º da Lei de Responsabilidade Fiscal. Artigo 18º. O chefe do Poder Executivo Municipal estabelecerá até 30 dias após a publicação da lei orçamentária anual o desdobramento da receita prevista em metas bimestrais da arrecadação, a programação financeira das receitas e despesas e o cronograma da execução mensal para suas unidades gestoras, considerando nessas eventuais déficits financeiros apurados nos balanços patrimoniais no exercício anterior, de forma a estabelecer o imediato equilíbrio de caixa. Artigo 8º, 9º e 13º da Lei de Responsabilidade Fiscal. Artigo 19º. Os projetos e atividades priorizadas na Lei Orçamentária para 2017, com a dotação vinculadas à destinação de recursos oriundos de transferências voluntárias, operações de crédito, alienação de bens e outros, só serão executadas e utilizadas a qualquer título se ocorrer ou estiver garantido o seu ingresso no fluxo de caixa, respeitando ainda o montante ingressado ou garantido no artigo 8º, parágrafo 1 e 50, primeiro da Lei de Responsabilidade Fiscal. Artigo 20º. A renúncia de receita estimada para o exercício financeiro 2017 não será considerada para efeito de cálculo do orçamento da receita. Artigo 4º, parágrafo 2º, inciso 4º, artigo 14, parágrafo 1º da Lei de Responsabilidade Fiscal. Artigo 21º. A transferência de recursos do Tesouro Municipal às entidades privadas beneficiará somente aquelas de caráter educacional, assistencial, cultural e saúde voltadas para o fortalecimento do associativismo municipal e dependerá da autorização em lei específica. Artigo 4º, parágrafo 1º, a linha F e artigo 26 da Lei de Responsabilidade Fiscal. Artigo 22º. Os procedimentos administrativos de estimativa e do impacto orçamentário, financeiro e declaração do ordenador de despesas de que trata o artigo 16º, itens 1 e 2 da Lei Complementar número 101/2000, deverão ser inseridos no processo de que abriga os autos da licitação ou de sua
despesas, inexigibilidade. Artigo 23º. As obras em andamento e a conservação do patrimônio público terão prioridade sobre projetos novos na alocação de recursos orçamentários, salvo projetos programados com recursos de transferências voluntárias e operações de crédito. Artigo 45º da Lei de Responsabilidade Fiscal. Artigo 24. Despesas de competência de outros entes da Federação só serão assumidas pela administração municipal quando firmados por convênios, acordos ou ajustes com a garantia inclusive dos repasses dos recursos financeiros equivalentes e previstos na lei orçamentária. Artigo 62 da Lei de Responsabilidade Fiscal. Artigo 25º. A previsão das receitas e a fixação das despesas serão orçadas para 2017 a preços correntes. Artigo 26º. A execução do orçamento da despesa obedecerá, dentro de cada programa, projeto, atividade ou operação especiais, a dotação fixada para cada grupo de natureza de despesa, modalidade de aplicação, com a apropriação dos gastos nos respectivos elementos de que trata as portarias STN número 63/2001 e suas alterações. Artigo 27º. Durante a execução orçamentária de 2017, o Executivo Municipal, autorizado por lei, poderá incluir novos projetos, atividades ou operações especiais no orçamento das unidades gestoras na forma de crédito especial, desde que se enquadre nas prioridades para o exercício de 2017 e constante desta lei e alterações. Artigo 167, 1º da Constituição Federal. Artigo 28. Os programas priorizados por esta lei, extraídas no plano plurianual, conforme demonstrativo da compatibilização das metas de despesa, anexo 1º, e contemplados na Lei Orçamentária de 2017, serão desdobradas em metas quadrimestrais para avaliação permanente pelos responsáveis e em audiência pública na Comissão de Orçamentos e Finanças da Câmara até o final dos meses de maio, setembro e fevereiro, de modo a acompanhar o cumprimento de seus objetivos, corrigir desvios, avaliar gastos e cumprimento de metas físicas estabelecidas. Artigo 1º, artigo 4º, parágrafo 1º e a linha E, e artigo 9º, parágrafo 1º e artigo 4º da Lei de Responsabilidade Fiscal. Artigo 29. Para fins do disposto no artigo 165, parágrafo 8º da Constituição Federal, considera-se crédito suplementar a criação de grupo de natureza de despesas em categorias de programação ou elevação de crédito orçamentário fixado na lei orçamentária para cada grupo de natureza de despesa, modalidade de aplicação, extraídos desses últimos e remanejamento realizado dentro da mesma categoria de programação. Capítulo 5º. Das disposições sobre a dívida pública municipal. Artigo 30. A Lei Orçamentária de 2017 poderá conter autorização para contratação de operações de crédito para atendimento às despesas de capital, observado o limite de endividamento de 20% da receita corrente líquida apurada até o segundo mês imediatamente anterior ao da assinatura do contrato, na forma estabelecida na Lei de Responsabilidade Fiscal, artigo 30, 31 e 32 da Lei de Responsabilidade Fiscal. Artigo 31. Ultrapassado o limite de endividamento definido no artigo 30 desta lei, enquanto perdurar o excesso, o Poder Executivo obterá resultado primário necessário através da limitação de empenho e movimentação financeira nas dotações definidas no artigo 13 desta lei, artigo 31, parágrafo 1º, a linha 2ª da Lei de Responsabilidade Fiscal. Capítulo 6º. As disposições sobre as despesas com pessoal. Artigo 32. Os poderes executivo e legislativo municipal, mediante lei autorizada, poderão criar cargos e funções, alterar a estrutura de carreira, redenominar cargos, corrigir ou aumentar a remuneração dos servidores, concederem a revisão geral anual, conceder vantagens, admitir pessoal em caráter efetivo ou temporário,
na forma da lei, bem como nomear servidores para provimento de cargos em comissão, observados os limites e as regras da Lei de Responsabilidade Fiscal, artigo 169, parágrafo 1º, 2º da Constituição Federal. Artigo 33. Nos casos de necessidade temporária, de excepcional interesse público, devidamente justificado pela autoridade competente, a administração municipal poderá autorizar a realização de horas extras pelos servidores quando as despesas com o pessoal excederem a 95% do limite estabelecido no artigo 20º, parágrafo 3º da Lei de Responsabilidade Fiscal, artigo 22, parágrafo único e 5º da Lei de Responsabilidade Fiscal. Artigo 34. O Executivo Municipal adotará as seguintes medidas para reduzir as despesas com o pessoal caso elas ultrapassem os limites estabelecidos na Lei de Responsabilidade Fiscal, do artigo 19 e 20 da Lei de Responsabilidade Fiscal. Artigo 35. Para o efeito desta lei, o registro contábeis entende-se como terceirização de mão de obra referente à substituição de servidores de que trata o artigo 18, parágrafo 1º da Lei de Responsabilidade Fiscal, a contratação de mão de obra cujas atividades ou funções guardem relação com atividades ou funções previstas no plano de cargos da administração municipal ou ainda atividades próprias da administração pública municipal. Desde que em ambos os casos não haja utilização de materiais ou equipamentos de propriedade do contratado ou de terceiros. Capítulo 7. Das disposições sobre alterações da legislação tributária. Artigo 36º. O Poder Executivo Municipal, autorizado em lei, poderá conceder ou ampliar benefício fiscal de natureza tributária com vistas a estimular o crescimento econômico, a geração de emprego e renda, ou beneficiar contribuintes integrantes de classes menos favorecidas, conceder anistia para estimular a cobrança de dívida ativa, devendo esses benefícios ser considerados nos cálculos do orçamento da Receita, serem objeto de estudos do seu impacto orçamentário e financeiro no exercício em que iniciar sua vigência e nos 2 subsequentes. Artigo 14º da Lei de Responsabilidade Fiscal. Artigo 37. Os tributos lançados e não arrecadados inscritos em dívida ativa a partir do vencimento da última parcela serão passíveis de execução fiscal ainda no exercício de seu lançamento ou no máximo exercício subsequente ao lançamento até o novo lançamento dos tributos da competência seguinte. Os tributos cujos custos para cobrança sejam superiores ao crédito tributário e cujas tentativas de cobrança administrativa, no mínimo de 2, além de oferecer programa de anistia para estimular a cobrança, poderão ser canceladas, bem como aquelas consideradas inexequíveis judicialmente, mediante autorização em lei, não se constituindo como renúncia de receita para efeito do disposto no artigo 14 da Lei de Responsabilidade Fiscal. Artigo 38. O ato que conceder ou ampliar incentivo, isenção ou benefício de natureza tributária ou financiamento constante do orçamento da Receita somente entrará em vigor após a adoção de medidas de compensação, seja por aumento da receita ou mediante cancelamento pelo mesmo período de despesas em valor equivalente. Artigo 14º, parágrafo 2º da Lei de Responsabilidade Fiscal. Artigo 39. O Poder Executivo Municipal, autorizado em lei, promoverá a atualização e alteração no Código Tributário Municipal, bem como deverá manter atualizado permanentemente através do sistema de informatizado o cadastro imobiliário de todos os contribuintes do município, além de manter disponíveis todas as informações cadastrais e tributárias e de benefícios dos contribuintes beneficiados com o dispositivo no artigo 36 e 37. Capítulo 8º. Das disposições gerais. Artigo 40. O Poder Executivo Municipal enviará a proposta orçamentária à Câmara Municipal no prazo estabelecido na Lei Orgânica do Município ou suas alterações, que apreciará e devolverá para sanção até o dia 15 de 12 de 2016. Artigo 41. Ficam autorizadas as alterações e ou
atualizações nos valores das metas físicas e financeiras dos programas e ações, funções do Plano Plurianual 2014-2017, bem como os valores e classificações das metas de receitas e despesas, as fontes e destinações de recursos das receitas e despesas para o exercício de 2017. Artigo 42. Serão consideradas legais as despesas com multas e juros pelo eventual atraso no pagamento de compromissos assumidos, motivado por insuficiência de tesouraria, conforme disposto no artigo 117 da Constituição do Estado de Santa Catarina. Artigo 43. Os créditos especiais e extraordinários abertos nos últimos 4 meses de exercício poderão ser reabertos no exercício subsequente por ato do prefeito municipal. Artigo 44. O Executivo Municipal está autorizado a assinar convênio com o governo federal e estadual através de seus órgãos da administração direta ou indireta, com a devida homologação do Poder Legislativo para a realização de obras ou serviços de competência do município ou não durante o exercício de 2017. Artigo 45. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação. Gabinete do Prefeito Municipal de Rio do Campo, Estado de Santa Catarina, em 31 de agosto de 2016. Rodrigo Praz, Prefeito Municipal. Jean Carlos Silcom, Secretário de Administração e Finanças. Repasso o projeto 029-2016 para análise nas comissões permanentes. Peço ao senhor segundo secretário que faça a apresentação do projeto de lei número 030-2016. Projeto de Lei 30 do 05 de setembro de 2016. Autoriza a decreto adicional suplementar através da anulação de dotação do orçamento vigente e das outras providências. O Prefeito Municipal de Rio do Campo, no exercício das atribuições que lhe foram conferidas por lei orgânica do município de Rio do Campo, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e sanciona a seguinte lei. Artigo 1º. Fica autorizado o Executivo Municipal a abrir no corrente exercício crédito para as seguintes dotações orçamentárias. 06. Secretaria de Educação. 06.02. Divisão de Educação Básica. Manutenção de Ensino Fundamental. 151. Aplicação direta. 7.000. Manutenção do transporte escolar do ensino fundamental, 162, aplicação direta, 12.000. 06.03, divisão de ensino especial, apoio à educação especial, 377, transferências à instituição, R$30.000. Fundo de saúde, 11.01, coordenadoria de saúde e apoio operacional, tratamento médio de média e alta complexidade, 57, aplicação direta, R$20.000. Total de suplementação, 69.000. Artigo 2º. Para o atendimento da suplementação que trata o artigo anterior, serão utilizados recursos provenientes da anulação parcial ou total das seguintes dotações orçamentárias. Poder Executivo Municipal, 02, 01, Gabinete do Prefeito. Manutenção do Gabinete do Prefeito e Vice-Prefeito, 3.000 a 3, aplicação direta, 10.000. 06, Secretaria de Educação, 06.01, Divisão de Ensino Infantil. Material didático pedagógico, expediente e brinquedos, 112, aplicação direta, 2.000. 06.02, Divisão de Educação Básica, Reforma, Construção e Ampliação do Ensino Fundamental, 143, aplicações diretas, 10.000. Divisão do Ensino Especial, Apoio da Educação Especial, 186, transferência à instituição privada, R$7.000. 07, Secretaria de Cultura e Turismo, 07.02, Departamento de Turismo, Desenvolvimento Turístico e Cultural, 215, aplicações diretas, 10.000. 09, Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente, 09.01, Coordenadoria de Agricultura e Desenvolvimento Econômico, Fortalecimento da Agricultura Familiar, 246, aplicação direta, 10.000. Fundo de Saúde, 11, Fundo de Saúde, 11.01, Coordenadoria de Saúde e Apoio Operacional, Manutenção das Unidades de Saúde, 40, aplicação direta, R$20.000. Total anulação, 69.000. Artigo 3º. Essa lei entra em vigor na data da sua publicação.
Gabinete do Prefeito Municipal do Campo, Estado de Santa Catarina, 5 de setembro de 2016. Peço ao senhor segundo secretário que faça a leitura das correspondências recebidas. Edital de convocação. Juscelê Andrade Pereira, presidente em exercício da União de Câmara de Vereadores do Alto Vale, a UCAV, no uso das suas atribuições estatutárias, convoca. Pelo presente edital, senhores vereadores associados à União de Câmara de Vereadores do Alto Vale de Itajaí, a UCAV, o presidente da AMAV, os integrantes da CONCAV e do SECAV, para a Assembleia Geral Ordinária da UCAV, a realizar-se no dia 10 de setembro, tendo como local o Centro de Eventos A Figueira, situado no município de Trombudo Central, na rua Walter Bell, centro, com início marcado para as 9 horas, em primeira convocação ou em 30 minutos após, em segunda convocação com qualquer número de associados para apreciarem e deliberarem sobre a seguinte ordem do dia. Ordem do dia, às 9 horas, abertura da Assembleia, às 9h30, apresentação e deliberação de moção, às 10 horas, palestra sobre prática eficaz para liderar pessoas, com o Sr. Célio Oegen, palestrante da Impact Treinamento. 11h30, assuntos internos da entidade do Fórum Parlamentar da Mulher, FOMPAV. Às 11h45, palavra livre. Às 12 horas, encerramento do almoço. A Prefeitura Municipal do Rio do Campo, por intermédio da Secretaria de Educação e Cultura, convida todos os vereadores para participar do desfile cívico dia 7 de setembro. Realização da homenagem à independência, com a solenidade de abertura às 8 horas em frente à Prefeitura com desfile. Prefeitura até a Escola Fernando Ferreira de Mello. Peço gentilmente para que confirme presença pelo fone 3564-0069 até o dia 2 de 9 de 2016. A diacônica professora responsável pela Secretaria de Educação. Ordem do dia. Com os pareceres favoráveis das comissões permanentes, coloca o projeto de lei número 030 de 2016 em primeira discussão. Coloca o projeto de lei número 30 de 2016 em primeira votação. Quem for favorável permaneça como está, caso contrário se manifeste. Aprovado. Senhor presidente, peço que coloque em segunda votação o projeto de número... Discussão e votação, projeto de número 030 para 2016. Coloque em discussão e sugestão do senhor vereador Veroni Alves que colocar-se o projeto de lei número 030 de 2016 em segunda e última discussão e votação. Coloco a sugestão do senhor vereador Veroni Alves em votação única. Quem for favorável permaneça como está, caso contrário se manifeste. Aprovado. Com a concordância dos senhores vereadores, coloco o projeto de lei número 030 de 2016 em segunda e última discussão. Coloco o projeto de lei número 030 de 2016 em segunda e última votação. Quem for favorável permaneça como está, caso contrário se manifeste. Aprovado. Nada mais a tratar. Em nome de Deus, declaro encerrada a 27ª sessão ordinária do dia 5 de setembro de 2016.